Agora vamos falar sobre o projeto da liberdade econômica, o projeto que permite a abertura do comércio aos domingos e feriados em Lajeado, quando os lojistas assim entenderem. Um projeto que já está tramitando há alguns meses, que já teve diversas discussões, inclusive aqui na Rádio Independente, ouvindo um lado, ouvindo o outro lado, e esse projeto já teve pedido de vista, que é quando um vereador pega o projeto para analisar por um tempo maior, diz que não teve tempo ainda para analisar ou para escutar mais lados, e na semana retrasada, quando o projeto voltou do pedido de vista de Rodrigo Conte, ele estava para ser votado, aí foi a vez de Alex Schmidt pedir vista a uma emenda que foi feita também por vereadores aqui do município de Lajeado. E aí, com o pedido de vista da emenda, o projeto também não entrou em votação. Porém, nos bastidores, se fala que esse pedido de vista da emenda foi porque não haveria a votação necessária para que esse projeto fosse aprovado. Vamos explicar. Trata-se da maioria absoluta de votos. Não significa uma maioria qualquer. Tem um voto a mais, passou, o projeto está aprovado, ou um voto a mais para ser rejeitado, o projeto está rejeitado. Não. É uma situação um pouco diferente. E é isso que a gente vai tentar entender, porque se falava que um vereador iria se abster, ou seja, ele não iria votar, e com isso não se chegaria ao número de 8 votos necessários para a aprovação de um projeto como esse. É complexo, a gente vai tentar explicar e não só falar desse projeto, mas de outros projetos que requerem também uma atenção especial, um estilo diferente de votação, e por isso convidamos aqui o advogado, o assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Lajeado, Gustavo Heinen. Bem-vindo aqui à Rádio Independente. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Vamos tentar explicar e fazer com que seja o mais compreensível e simples possível a situação da votação necessária para aprovação do projeto. Antes de chegarmos nesse projeto, acho que a gente poderia explicar, né? O projeto normal, que precisa de maioria simples, e tem aqueles que precisam de 2/3 também, né? De votação, de votos para ser aprovado, e esses de maioria absoluta. Sim. A regra geral para aprovação do projeto é a maioria simples. Então, se tem 15 membros na casa, a maioria simples aprova um projeto. O que significa isso? O presidente vota só em situações que são dispostas na Lei Orgânica Municipal. E são 3 situações. O presidente vai votar em caso de empate, o presidente vai votar na eleição da mesa diretora e o presidente vai votar quando a matéria exigir 2/3, que é um outro tipo de votação qualificada. Bom, a maioria simples é a maioria dos presentes na casa. Então, não é necessário que estejam presentes os 15 vereadores e a maioria dos que estiverem lá aprova um projeto. Essa é a regra básica. Em certas situações, em certos assuntos, em certos tipos de leis, o legislador escolheu, em função do assunto, prescrever um quórum determinado, qualificado. E essas situações elas vêm dispostas na nossa Lei Orgânica Municipal, no artigo 14, que vai determinar quais são as hipóteses e leis que vão necessitar de quórum qualificado. No parágrafo 1º, ele vai elencar as situações onde vai haver necessidade da maioria absoluta. No parágrafo 2º, ele vai elencar as possibilidades e necessidades de votação em 2/3. Dentre as necessidades onde a gente está se atendo agora, que é a maioria absoluta, do parágrafo 1º do artigo 14 da nossa lei orgânica, está o Código de Postura, matérias que dizem e são atinentes ao Código de Postura, que é essa lei da abertura do comércio de domingo. É uma alteração no Código de Postura Municipal, onde na lei orgânica determina que seja feito por maioria absoluta. Quem faz essa avaliação de onde se enquadra a própria prefeitura, daí o Poder Executivo? A lei orgânica do município. A lei orgânica do município ela foi reformada recentemente, se eu não me engano, em 2019. Mas aí o projeto, quando ele vai para aprovação, ele já vai depois de passar pela lei orgânica e ser estabelecida essa regra. A regra geral para aprovação, a necessidade de quórum, a necessidade de vereadores que votem a favor ou em situações para derrubar, por exemplo, derrubada do veto, que é os vereadores contrários, quem determina é a lei orgânica, está pré-estabelecido na lei orgânica. O Código de Postura, exemplificando, anteriormente ele não tinha a necessidade de votação em maioria absoluta.
A reforma da lei orgânica que foi feita recentemente, em 2019, que arrolou o código de postura como necessidade desse tipo de votação qualificada. Quer dizer, foi uma alteração feita pela própria administração que está agora. Pela Câmara Municipal, né? A Câmara de Vereadores que fez a reforma da lei orgânica recente. A lei orgânica... a Câmara? É a Câmara. A lei orgânica que nós tínhamos, ela era de 90 ou 92, se eu não me engano. Era o regimento interno de 92, se eu não me engano, a lei orgânica era de 90. Em 2019 foi promulgada a lei orgânica nova do município, que está vigendo desde então. E tem um prazo de validade essa nova? Até que se seja feita outra, né? E daí parte da Câmara de Vereadores também? É a Câmara de Vereadores que faz essa alteração. O que significa a maioria absoluta? A maioria absoluta é a metade mais um dos membros da casa, e não dos presentes. Então não importa o número de presentes que estejam lá. Há necessidade de votação pela aprovação de metade mais um. Metade dos membros da casa, 7,5, arredonda para cima. Então, para se ter aprovação de um projeto por maioria absoluta, são necessários 8 votos para aprovar o projeto. Independente se tem, você sempre falava fora do ar que para uma sessão começar e poder ter a votação de algum projeto, são necessários 8 presentes. É necessária a maioria absoluta dos membros da casa para iniciar a sessão. 8 presentes. Mas se estiverem 8 presentes somente, então vamos hipoteticamente, com 8 presentes, não aprova um projeto de maioria absoluta, porque o presidente não vai votar. Teria que ter 9 no mínimo, e todos votarem favorável ao projeto. Seria a maioria simples que o senhor explicava antes, ou é outro termo? Não, para a maioria simples, a maioria absoluta dos presentes instala a sessão, então tu vai ter a sessão instalada com 8 vereadores, e daí a maioria dos presentes, tu consegue votar um projeto de maioria simples. Então, digamos, uns 5-3 aprova um projeto, né? Até para explicar aí, para quem está acompanhando, como é que está o bastidor dessa votação. Isso não é levado a público, mas a gente sabe as movimentações e por isso até que tem pedido de vista daqui e dali. Nos cálculos de bastidores, estava empatado em 7-7 essa votação. Se empata em 7-7, o projeto vai ser desempatado pelo presidente. E aí já falamos aqui diversas vezes com o próprio presidente, que é o Isidoro Fornari Neto, que é do PP, ele já disse que se for para ele decidir, até porque ele integra a equipe do governo, ele vai votar favorável ao projeto. E a informação que se tinha é que iria ter um pedido de abstenção. Havendo um pedido de abstenção, não teria um empate e não iria para o presidente desempatar, ficaria 7-6, mas 7 votos não são necessários, ou melhor, não são suficientes para que esse projeto seja aprovado. Então é algo que ainda vai permanecer por um tempo, porque esse pedido de abstenção ele pode vir de outra pessoa, que a gente tem informação que seria de uma pessoa no primeiro momento, pode vir de outra pessoa, e até agora há pouco falamos com o presidente da Câmara de Lajados, Isidoro Fornari Neto, por enquanto não está na pauta, a Câmara de Vereadores vai ter a sua sessão na quarta-feira, excepcionalmente, na quarta-feira às 5 horas da tarde, porque amanhã é feriado, terça-feira é feriado, de Nossa Senhora Aparecida, então na quarta-feira, dia 13, às 5 horas da tarde, por enquanto não está na pauta, e a tendência, segundo ele me disse até, é que não vá para votação mais uma vez esse projeto. É algo complexo, mas eu acho que é importante de a comunidade saber. Quando falávamos ali de 2/3, Gustavo, 2/3, e quais são os projetos também que necessitam aí a aprovação de um número maior ainda de vereadores? Sim, 2/3 também vem elencadas situações, a lei orgânica determina situações em que há necessidade de votação, aprovação em 2/3. Proposta de emenda à lei orgânica, rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas da administração do prefeito municipal, julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores com vistas à cassação de mandato, concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso, alienação de bens imóveis do município, são uma série de situações onde há necessidade de aprovação por 10 vereadores. Alienação de bens imóveis seria o caso ali do INSS, a parceria com o HBB? Não, alienação de bens que já são do município daí, né? Um próprio do município, para ser alienado, a Câmara tem que aprovar em 2/3. Mas que nem a Praça Mário Lampert, ali, a antiga praça, essa é do município, né? Sim, para alienar ela precisa de 2/3. Mas não foi isso que foi aprovado dias atrás? Foi aprovado por unanimidade, se eu não me engano. Então... inclusive na última sessão... Se não tivesse 2/3 ali, poderia ter parado. Né? Inclusive na última sessão também tivemos uma alteração no Código Tributário. Que essas situações elas passam despercebidas quando não são tão polêmicas, né? Tivemos uma alteração no Código Tributário aprovada que foi aprovada à unanimidade. Então se alcançou a maioria absoluta, só que não se teve toda essa ênfase em cima, que é um projeto que não é tão polêmico, né?
Essa da liberdade econômica de maioria absoluta, tem um outro recente que daria para citar, que também foi mais polêmico, que demorou para ser aprovado, por causa desse fator? Não recordo agora. Eu também não tenho. Gustavo está há 5 anos, né, na assessoria porque jurídica. Normalmente as situações elas têm esse quórum, ele é sempre observado. Né? A gente na assessoria está sempre observando, o presidente está sempre municiado das informações necessárias para promulgar o resultado do projeto como aprovado ou como rejeitado. Só que como normalmente as situações não são tão polêmicas, que nem eu referi há pouco, houve a aprovação de uma alteração no Código Tributário. E aí passa aqui batido porque não é polêmico. Né? Nós temos o Código Tributário do município de 1973. Tá? E recentemente houve alteração nele, foi agora, na última sessão aí que se alterou, com a observância da maioria absoluta. Né? Só que acabou sendo aprovado por unanimidade, se eu não me engano. Em relação à emenda, Gustavo Rainer, assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Lajado, tem uma emenda, né, que foi proposta aí pelos vereadores, a maioria são vereadores de oposição, né, que estão se posicionando até contrários ao projeto, pedindo para que a cada ano haja uma negociação entre Sindilojas e Sindicomerciários, né, independente do projeto ser aprovado ou não. Mas quer dizer, o projeto até seria aprovado, mas com essa condição de que a cada ano houvesse essa negociação, e aí a classe patronal e o próprio Poder Executivo não está muito a favor dessa emenda. Mas essa emenda também necessita de maioria absoluta, também por ser uma emenda ao projeto também, a mesma regra. Mesma regra, se aplica também. E teve pedido de vista, né? Então, e nesse caso, quando tem emenda, primeiro tem que ser votada a emenda para depois votar o projeto. Exatamente. Essa emenda, inclusive, ela já foi... houve o pedido de vista para análise pela Comissão de Justiça e Redação, e ela foi analisada na última reunião da Justiça e Redação que aconteceu, se eu não me engano, foi segunda-feira passada. Ela foi analisada e há o parecer de inconstitucionalidade e ilegalidade da emenda. Então, anteriormente à votação, há a análise do parecer. Mas esse parecer, ele vem de... Foi depois daquela sessão? Foi depois daquela sessão. Depois. Houve a reunião para isso que o projeto veio, foi adiada a votação. O adiamento da votação foi aprovado pelo plenário. Uhum. E aí o projeto rumou à Justiça e Redação, que fez, então, a análise da legalidade e da constitucionalidade da emenda. E houve o parecer de inconstitucionalidade e ilegalidade da mesma. Sabe dizer por quê? Porque estava adentrando a matéria de competência da União. Não compete à Câmara disciplinar acordo ou convenção coletiva naquela situação. Isso é matéria de legislação federal. E essa análise não poderia ter sido feita antes ou a emenda deu entrada muito próxima à sessão? Acredito que a Comissão de Justiça e Redação não tinha conhecimento do teor da emenda e necessitava de um prazo maior para estudo, para afirmar posicionamento a respeito. A decisão foi de quando, então, da comissão? Na última segunda-feira. Uma semana atrás. As reuniões da Comissão de Justiça e Redação ocorrem todas as segundas-feiras, à exceção dessa segunda em virtude do feriado, que vai ocorrer na quarta de manhã. Quer dizer, o pedido de vista, então, ninguém vai poder pedir vista, porque já o projeto a emenda está ilegal. Então, vai partir direto para o projeto a próxima sessão. Não tem como se vedar o pedido de vista. É uma liberalidade do vereador, que pode entender que precisa de mais tempo para estudar ou que ele não está com a convicção dele formada, ele mesmo pode... que a emenda já tenha sido considerada pode pedir, inconstitucional? ele não precisa justificar o pedido de vista dele. Tá? Ele pede o pedido de vista, o plenário analisa, nem discute, o plenário simplesmente analisa e vota pela aprovação ou não do pedido. Isso que eu não tem um limite de pedidos de vista, tá? O regimento não determina qual é esse limite. E nesse projeto que a gente está discutindo agora, da alteração do Código de Postura, ele veio desprovido do pedido de urgência pelo prefeito. Tá? Então, ele não tem a possibilidade de trancar a pauta de votações das sessões da Câmara. Mas tem um prazo para que ele seja votado, além do pedido de vistas, que outros fatores podem ir adiando, levando ele mais para frente? O pedido de vista são 10 dias, né? Então, o vereador tem até 10 dias, né? É o máximo. Quando um projeto, quando é um PL, né, um projeto de lei oriundo do Executivo, o Executivo tem uma previsão da lei orgânica, que é o artigo 41 da lei orgânica, que ele pode exigir urgência no projeto. E isso faz com que a Câmara tenha que necessariamente analisar esse projeto dentro de 30 dias. Caso a Câmara não analise o projeto e vote ele em 30 dias, ele acarreta o trancamento da pauta, que se chama. Ele vai ficar sobrestado
e sobrestando a votação dos demais projetos até que se ultime a desse aí. Que não é o caso desse. Não é o caso desse. Tá? Então, é o prazo das comissões, 60 dias, mas mesmo que ele não seja apreciado nesse período, ele não vai gerar o trancamento da pauta. Se ele não for votado em 2021, como é que fica para 2022? Ele é arquivado, ao final da sessão legislativa ele é arquivado e pode ser desarquivado por simples ofício do Poder Executivo. E aí, nesse ofício, ele pode depois pedir urgência ou não pedir de uma vez? Pode daí? Pode sim. Bom, o Kiko Weimer, que é o presidente de lojas, está conosco, ele faz a pergunta, né? A gente até falou sobre isso, mas não pedimos o que aconteceria. Se o vereador se abstiver e a votação for 7-6, se acontecer isso que estava desenhado ali para acontecer há 2 semanas, o que acontece? O projeto não é aprovado. E aí ele cai. Com maioria absoluta, há necessidade de 8 votos. O projeto não é aprovado em 7-6. Digamos que 2 vereadores se abstenham. Tá? Hipoteticamente, e haja o empate em 6-6. Nessa hipótese, o presidente obrigatoriamente tem que votar. E digamos que o presidente vote pela aprovação. Ainda assim teremos o 7-6. Ainda assim não há aprovação do projeto. É derrubado. É derrubado. E aí, para se buscar uma nova aprovação, daí tem que se encaminhar uma nova matéria. Exatamente. Mas aí, Gustavo Rainer, assessor jurídico da Câmara de Lajeado até, esse projeto foi um projeto semelhante, não exatamente assim, mas que já tramitou anos atrás, aí foi retirado, foi arquivado, aí agora tem esse novo. Se for derrubado, algo impede que a Prefeitura, que o Poder Executivo encaminhe um outro projeto, ainda esse ano, ou enfim, ano que vem? Ano que vem. Esse ano não poderia mais. Não. Esse ano não poderia mais. Mas ano que vem a discussão poderia ser seguida. E o mesmo vale em caso de aprovação. Vamos supor que esse projeto seja aprovado. E aí, ano que vem, a oposição queira mudar isso aí. Não queira mais que o comércio abra no domingo. Pode também um projeto ser encaminhado, mas aí, não sei se os vereadores poderiam encaminhar um projeto ou tem que vir, nesse caso, do Poder Executivo? Não, os vereadores têm legitimidade para propor a esse respeito aí. Podem sim. E o projeto é analisado novamente, sem problema nenhum. É a democracia. Então, se ele for aprovado, aí, pode entrar em vigor e daqui 2 meses mudar todo o cenário. Tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Essa é a democracia. Depende das cadeiras da Câmara, quem estiver ocupando as cadeiras, tudo isso. O que mais é importante? É uma situação hipotética, surreal, sim, né? Mas pode acontecer. Não sei se é tão surreal, hipotética sim, mas olha, do que a gente tem visto aí é um tema bastante polêmico. O que mais é importante a gente ressaltar, Gustavo Rainer, sobre esse projeto e aquilo que pode acontecer ainda em relação a esse tema que é tão debatido aqui no município de Lajeado há anos ou décadas até? Eu sempre digo nas reuniões de comissões que a minha função na Câmara, e estou há 4 anos lá, a minha função na Câmara não quer dizer se o projeto é bom ou ruim, né? Lógico que eu tenho o meu posicionamento pessoal a respeito da matéria, mas não compete a mim exarar qual é o meu posicionamento acerca do assunto. Então, nas reuniões de comissões, eu sempre digo, a minha função na Câmara de Vereadores nunca é dizer bom ou ruim. Isso compete aos vereadores. A minha função é opinar a respeito da legalidade ou ilegalidade do projeto. Tanto que o parecer da assessoria jurídica ele não é nem deliberativo, ele é apenas consultivo, ele é acatado ou não. Inclusive, há situações em que o parecer é derrubado. Aconteceu agora na última sessão, que era um CM, um projeto de origem da Câmara, do vereador Márcio Dalcin, num assunto muito relevante, muito pertinente, que era a instalação de brinquedos para crianças portadoras de necessidades especiais junto às praças municipais, onde o parecer da Justiça e Redação, com base no que havia sido opinado pela assessoria jurídica, era sobre a ilegalidade do projeto, porque não tinha estudo do impacto orçamentário, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu não posso, por mais que eu concorde com a matéria, eu não posso exarar algo que esteja contra o que diz a legislação. Mas a Câmara entendeu por derrubar o parecer. O parecer foi derrubado, por unanimidade, inclusive, tá? E foi aprovado o projeto. Então, a gente está lá para, eventualmente, se tem uma tarefa muito difícil, mas a questão é técnica, né? Não temos muito o que fugir
do que a legislação determina. Por falar em questão técnica, a volta de público também não passa pela assessoria jurídica. Não passa pela assessoria jurídica. Com a mesa diretora. É a mesa diretora que define. Especialmente o presidente, né? Exato. Que é uma outra discussão que está se tendo, porque a gente já vê o público retornar para um monte de atividades, mas na Câmara ainda não. Exato. Gustavo Rainer, obrigado por atender o convite da Rádio Independente. Um bom trabalho, uma boa semana. E vamos ver se esse projeto entra em votação ainda em 2021, né? Exato. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e boa semana. Um abraço, boa semana também, Augusto.